Pronto. Então, pessoal, hoje na nossa aula de noções de saneamento, nós vamos tratar um pouco sobre consumo, tá? Então, com essa aula, o objetivo é expor os tipos de consumidores e suas características e definir os coeficientes de variação de consumo. Esses coeficientes de variação de consumo que a gente vai ver vão estar relacionados já ao dimensionamento. Então, eles já vão dar um pontapé inicial para o que a gente vai começar a ver de dimensionamento de algumas partes do sistema de abastecimento de água. Ok? Então, para isso, nós vamos tratar um pouco sobre os consumidores, para entender como é que essa dinâmica dos consumidores funciona, tratando quem eles são, as suas características, de acordo com cada um dos grupos, previsão de consumo e o consumo per capita, que também é outro dado de entrada que a gente vai precisar na hora de fazer o dimensionamento das redes de esgoto, de abastecimento de água e captação, adução, a própria vazão que a gente vai precisar na estação de tratamento de água. Ok? E uma segunda parte, nós vamos tratar dos coeficientes de variação, que vão atuar justamente mostrando como é que essa vazão se comporta ao longo do ano e ao longo do dia, de forma que essas tubulações, o nosso sistema esteja preparado para atender a essas variações. Vamos ver quem eles são e como eles são utilizados. Tratando dos consumidores de água, né? Os consumidores de água ainda vão estar aqui, né? Quando a gente está falando de demanda de água, a gente já viu um pouco sobre estudo de mananciais, mas antes da gente chegar nesses pré-dimensionamentos e dimensionamento em si, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais em relação à demanda de água. Essa demanda de água vai estar relacionada aos consumidores, já que, como o projeto e a operação do sistema de abastecimento de água necessita do conhecimento da demanda, nós vamos, então, ter que conhecer os consumidores. E quem são esses consumidores? A gente pode classificá-los em 4 grandes categorias: os consumidores domésticos, consumidor comercial, industrial e público. Cada um deles vai ter algumas características diferentes, mas de geral a gente pode já falar que esse consumo doméstico ele vai ter características muito mais homogêneas do que os consumidores que estão agrupados em cada um desses macrogrupos aqui, né, de comercial, industrial e público. Porque se a gente parar para pensar, no próprio consumo comercial a gente vai ter atividades totalmente distintas, desde uma padaria até um shopping center. E a gente consegue ver que tanto vazão como em termos de utilização dessas águas vão ser diferentes. Então, isso vai alterar de forma considerável essa demanda da água. Além de que a divisão nesses grupos, ela tem um objetivo também de auxiliar no planejamento e, assim como na política tarifária e cobranças diferenciadas, porque não faz sentido eu tenho o mesmo tipo de cobrança para um consumidor doméstico e para um consumidor industrial, por exemplo. Tá? Isso vai ser bem dividido, então, em termos de ligações na cidade. Aqui é um dado da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, um dado até um pouco antigo, né, 20 anos atrás, um dado de 2002, mostrando aqui que, em termos de ligação, aproximadamente 90% era ligação residencial, enquanto que industrial, por exemplo, era 9%. Mas a gente não deve se enganar quanto à quantidade de ligações, porque apesar de serem poucas ligações, a gente tem que esse consumo industrial, a vazão demandada é bem diferente. A vazão demandada da indústria, pela indústria em São Paulo, chega a 40% da vazão consumida no geral. Então, esse 0,9% ele acaba sendo muito representativo aqui. Então, talvez
a distribuição por tipo de ligação não seja o mais adequado para a gente avaliar em termos de quantidade. Em termos de quantidade, a gente tem que ver realmente qual a vazão que está sendo demandada. Ok. E dentro de cada um desses grupos, por exemplo, como o grupo industrial, há muita diversidade, como eu falei anteriormente. Só os consumidores domésticos eles apresentam uma maior homogeneidade, né, devido às características, mas no grupo industrial, comercial e uso público, nós temos variações muito grandes. Por exemplo, aqui, ó, 56%, aproximadamente 75% do consumo industrial, ele está relacionado a produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos alimentícios, certo? Então, é necessário também que na hora de avaliar as políticas de abastecimento de água, inclusive as políticas de tarifas, isso seja avaliado, ok? Tá, agora vamos tratar então de forma um pouquinho mais aprofundada sobre cada um desses consumidores. Quais são as características do consumidor doméstico, então? O consumo doméstico ele vai estar relacionado à água que é utilizada para as atividades corriqueiras, né, de uma residência, desde lavar roupas até para a higiene pessoal, como lavar as mãos, ou a descarga do vaso sanitário, assim como a gente tem também as atividades de uso exterior da própria residência que continuam sendo um consumo doméstico. A irrigação do jardim, lavagem de carro, piscina, para quem tem piscina em casa, né? Então, e o que é que afetam esse consumo doméstico? O consumo doméstico ele vai ser afetado por várias características, tais como as características físicas do local, né? Temperatura, frequência de chuva, ou seja, em cantos, em lugares que é mais quente, as pessoas têm a tendência a tomar mais banhos para se refrescar, por exemplo. Renda familiar, como eu falei da piscina, né? Uma família que tem uma renda familiar muito maior pode ter uma piscina em casa. Isso vai alterar diretamente no consumo de água dessa casa. Outras características são características da habitação, né? Número de habitantes dentro dessa residência, quais são as utilidades que tem lá dentro, por exemplo, se tem realmente uma piscina, se é só o consumo de água para abastecimento, para banho, né? Da caixa d'água normal, se tem sistema de ar-condicionado, ou outros consumos que demandam água também, como irrigação de jardim. Características do abastecimento. Então, a pressão de água que chega nos pontos de distribuição, ela vai influenciar diretamente também nesse consumo de água. Por quê? Porque se eu tiver uma maior pressão, a tendência é que as pessoas consumam mais água. Porque é do ser humano de abrir a torneira ao invés de abrir só um pouquinho para usar o que precisa, a gente abre logo tudo de uma vez. Então, se eu tenho uma pressão maior, eu vou acabar tendo um vazão maior saindo por aquela torneira, por exemplo. Qualidade da água também vai influenciar. O gerenciamento do sistema de abastecimento, no que concerne tarifas e forma de medição também influencia, porque se aumentar a tarifa, isso vai desestimular o consumo, né? Assim como se eu tiver uma medição individualizada ao invés de uma medição no condomínio, isso também desestimula o consumo, as pessoas ficam mais conscientes nesse consumo, além de características culturais da comunidade. Aí, essas características culturais a gente pode comparar até diretamente o brasileiro e o europeu. O europeu que não tem o costume de tomar muitos banhos, enquanto que o brasileiro toma vários banhos por dia. Isso aí já afeta diretamente o consumo. A gente não precisa nem discutir muito sobre isso. Ok? Tudo certo até agora? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper aí. Às vezes no chat eu não escuto quando tem a mensagem, mas vocês podem abrir o microfone e falar. Ok? Ok.
E entre as atividades domésticas, a gente também tem uma variação desse consumo. E isso é bem interessante da gente estudar, porque se nós pararmos para pensar em alternativas que sejam mais sustentáveis, a gente pode pensar no reaproveitamento das águas. Essas águas que podem ser reaproveitadas para irrigação de jardins, por exemplo, para descargas sanitárias. Um exemplo são as águas cinzas. Dessas águas cinzas, nós temos, por exemplo, a água que é usada na lavagem de roupa pela máquina de lavar. Essa é uma máquina de lavar aqui. Essa água que sai, ela com um tratamento simplificado pode ser utilizada para descarga sanitária, por exemplo. E se a gente parar para pensar aqui, seriam desses outros usos, vamos dizer que esses outros usos fossem 100% da máquina de lavar. A gente pode economizar uma parcela considerável de água, na faixa aí de 12%, por exemplo. Isso aí, se a gente comparar que no sistema de abastecimento, no Brasil, a gente tem uma média de perda na ordem de 30%, chegando até 50% em alguns lugares, isso é um ganho bem representativo, tá certo? Então, por isso que é bem importante a gente entender com que está sendo gasta cada parcela dessa água, desse consumo. Beleza? Já passando para os usos que apresentam características muito heterogêneas, começando pelo comercial, a gente vai ver que ele realmente compreende diversas atividades e serviços diferentes. Cada uma dessas atividades vai demandar quantidades e vazões diferentes, tais como bares, padarias, restaurantes, shopping centers, hospitais, por exemplo. Cada um deles vão ter características particulares. Inclusive, isso é uma tabela tirada do nosso livro, né, que a gente usa, que é o abastecimento de água, mostrando aqui o consumo de água para um dimensionamento, levando em consideração o tipo de estabelecimento comercial, né? Um hospital, por exemplo, ele vai usar como unidade para esse consumo o leito, considerando aqui, por exemplo, 250 litros de água por dia por leito. Enquanto que, se a gente pegar aqui um escritório, por exemplo, esse consumo vai ser por pessoa na ordem de 50 litros. Então a gente tem uma variação muito grande. Cinema também, teatro, que as pessoas utilizam bem menos água, né? Seriam apenas nos banheiros, já chega aqui por lugar 2 litros por dia. Tá certo? Então isso vai ser de fundamental importância, às vezes até já numa etapa de pré-dimensionamento, quando a gente está fazendo um planejamento desse sistema de abastecimento, com a previsão de escolas ou de shopping centers numa determinada região, a gente já pode ter uma noção de quanto de água que vai ter que ser demandada para aquela região. Ok? Em especial, eu vou falar aqui um pouquinho mais dos shopping centers, porque eles têm algumas particularidades. No shopping center, nós vamos ter diversas atividades e serviços ocorrendo dentro daquele estabelecimento. E muitas vezes não se sabe exatamente quais vão ser antes da construção. Eu vou construir, por exemplo, em Brasília, um shopping center aqui, e eu sei que eu tenho essa determinada área, mas eu ainda não aluguei cada um desses pontos. Eu não sei se aqui vai ter um McDonald's, se vai ter um Burger King, provavelmente, né? Mas eu não sei se vai ter uma Riachuelo, uma Centauro, alguma dessas lojas. Então, como a gente não sabe como é que vai se distribuir, como é que vão ser distribuídas essas atividades, a gente não tem como saber muito bem. Mas tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para estimar isso aqui, tais como pegar por metro quadrado, a gente tem uma noção que o consumo por metro quadrado é de aproximadamente um valor. Isso é utilizado. Então, no shopping center, a gente pode até dividir a parcela de água que é consumida em duas parcelas. Uma primeira de comportamento estável, que vai depender dos fatores fixos de instalação, número de funcionários
equipamentos de ar-condicionado, número de lojas, isso aqui já dá para ter uma previsão, assim como nós temos também nos shoppings parcelas variáveis que vão estar relacionadas basicamente ao público. Esse público que pode variar durante os dias da semana, durante as épocas do ano, durante os horários durante o dia. Então, os shopping centers vão ter essas particularidades. Outro estabelecimento comercial que vai ter algumas particularidades que é bem importante a gente conhecer são os hospitais. Os hospitais que também vão ter duas parcelas que a gente pode considerar, uma que a gente vai chamar de uso doméstico. Esse uso doméstico vai estar relacionado àquilo que a gente viu até naquela tabela anterior, né? Os leitos, apartamentos, enfermaria, salas cirúrgicas, que são esses usos que são caracterizados como domésticos. Assim como nós temos também os usos de instalações de apoio e utilidades, tais como lavanderia, cozinha, geração de vapor, por exemplo, que são outras atividades que acabam ocorrendo também dentro de um hospital, que não estão tão ligadas assim, às vezes, à sua atividade fim. Ok. Tratando então agora do uso industrial, esse uso industrial ele vai ter algumas características bem distintas. Por conta disso, ele é subdividido em 5 categorias: categoria de uso humano, uso doméstico, água incorporada ao produto, água utilizada no processo de produção e água perdida ou para usos não rotineiros. Tá? E quem é esse uso humano e esse uso doméstico? Esse uso humano ele vai estar relacionado a atividades que geralmente não são atividades fins da indústria, né? Mas que são necessidades humanas, tais como banheiros, alimentação, lavagem de utensílios. Então, são atividades que estão relacionadas diretamente aos funcionários, certo? Então, a gente pode dizer, de uma maneira bem simples, que o uso humano na indústria ele está relacionado diretamente ao número de funcionários, certo? O uso doméstico, a princípio a gente pode até achar que são a mesma coisa e confundir um pouco, mas o uso doméstico ele vai estar relacionado à limpeza geral, enquanto que o uso humano é realmente aquela parcela consumida, que a gente vai ter um contato direto, né, de banho, de lavar as mãos e por aí vai. O uso doméstico, então, ele está relacionado à limpeza geral e manutenção da área do estabelecimento, ou ainda para utilidades tais como torre de resfriamento e equipamentos, equipamentos para irrigação, por exemplo. Na outra subcategoria do uso industrial é a água incorporada ao produto. A água incorporada ao produto, ela é aquela água que a gente vai utilizar no processo de produção que a gente não consegue extrair depois, né? A maioria dos produtos, principalmente produtos alimentícios, né? Produtos de higiene pessoal, bebidas, vão necessitar de água que vai ser incorporada ao produto. Por isso que esse nome, água incorporada ao produto, né? Para fazer um refrigerante, por exemplo, vai ser necessária água e essa água vai estar lá dentro da latinha depois e pronto, ela foi incorporada ao produto. Tem também a água utilizada nesse processo de produção, mas uma parcela que não é incorporada. Essa parcela que é utilizada nos processos de produção é uma água que é utilizada, que pode até ser reutilizada ou não, durante o processo produtivo, tá? Como uma água aí para refrigeração, para lavagem de alguma coisa que pode passar por um tratamento dentro da própria indústria e ser reutilizado. A água para preparação de argamassa, isso aqui é interessante, ó. Nós, como engenheiros civis, a água para preparação de argamassa é considerada uma água utilizada no processo de produção. Por quê? Porque essa água, depois que eu preparei a argamassa, eu apliquei ela e ela vai evaporar. Então, como ela não fica lá,
Então, ela é considerada uma água utilizada no processo de produção. Assim como a água para lavagem de roupas de lavanderias, por exemplo. Ainda na indústria, nós vamos ter uma água perdida ou para usos não rotineiros. Essa água, ela vai ser toda aquela água que é consumida, mas não está relacionada diretamente ao processo de produção da empresa, tal como a água para o sistema de combate a incêndio, água para lavagem de reservatório, ou água perdida para vazamentos, né? Então, água perdida ou para usos não rotineiros. Por fim, entre esses usos e suas características, nós vamos ter também o uso público. Esse uso público é aquele que é utilizado para áreas públicas e órgãos públicos. Áreas públicas a gente vai entender, por exemplo, jardins, praças, lavagem de ruas e passeios, com órgãos públicos, né? Edifícios de uso público. E esse uso público também está relacionado à manutenção de alguns sistemas, tais como o sistema de coleta de esgoto. A água utilizada para a limpeza desses coletores de esgoto, que eu acho que vocês verão, eu acho que em outra disciplina, que tem os terminais de inspeção e limpeza, os TIOs, por exemplo, é utilizada a água para limpar aqui, desobstruir e manter a a qualidade, né, a eficiência desse sistema de coleta de esgoto. Ok? E como é que a gente vai fazer a previsão de consumo, então? Já que, apesar de que no volume doméstico a gente tem um consumo bem homogêneo, mas nesses usos comercial, industrial e público, nós temos uma grande variação. Então, para isso, existem vários estudos que mostram o consumo para cada uma dessas atividades, né? Inclusive para cada um dos fins das funções que são utilizadas nessas edificações e sendo utilizados alguns modelos para previsão do consumo dessa água. Por exemplo, nós temos aqui o nosso próprio livro traz uma tabela, aqui é apenas uma parte dela, mostrando várias metodologias aqui, vários modelos para previsão do consumo de água. Por exemplo, condomínios residenciais, ele coloca aqui uma equação que é menos 21,7 mais multiplicado pela área construída, multiplicado pelo número de banheiros, número de dormitórios. Então, vão ser modelos que vão ajudar a gente a ter uma noção do consumo e fazer o planejamento desse sistema. Certo? Inclusive faculdades, edifícios comerciais. Edifícios comerciais, como eles podem ter várias atividades sendo desenvolvidas, né? Várias empresas funcionando, inclusive vai ter lanchonete, pode ter uma empresa, sei lá, de venda de alguma coisa. Então, para os edifícios comerciais, ao invés da gente ter uma equação bem complicada que vai levar em consideração vários fatores, como há muitas incertezas, essa equação é mais simples e vai trazer um fator que é mais geral, que seria a área total construída da edificação. Tá? Aqui nos hospitais, por exemplo, número de funcionários, número de bacias sanitárias, número de leitos. Certo? Para o uso industrial também existem alguns estudos que mostram que para cada uma dessas indústrias diferentes, nós temos consumos diferentes. Para produtos de alimentação, por exemplo, é utilizado um consumo considerado de 7,9 metros cúbicos por dia por empregado, além de um consumo de 13,5 por metro cúbico de planta. Tá certo? E às vezes pode parecer até pouco, mas se a gente lembrar lá daquela tabelinha, 20% mais ou menos, 25%, né, do consumo de água lá em São Paulo era por conta dessas indústrias de alimentação, né, produtos de alimentação e bebidas. Indústrias químicas, por exemplo, vão ter características diferentes, né? O próprio
empregado vai consumir mais. Isso aqui porque a gente vai relacionar também que eles vão precisar de uma higiene maior para se desinfectar, devido à utilização de químicos, por exemplo, e tem um volume por planta. Então, a gente já tem alguns estudos que mostram para cada um dos diversos usos quanto que de água que é consumida, ok? Inclusive para o uso público. Para o uso público, que é dividido em menos subgrupos, né? Nós temos edifícios públicos, vai considerar apenas por pessoa, né? 50 litros por pessoa por dia, quartéis, escola pública, jardim público e etc. Mas e como é que a gente chega nesses valores, então? Muitas vezes, para o planejamento de um sistema de abastecimento de uma cidade, é importante que a gente conheça o consumo per capita. A gente viu aqui alguns consumos específicos, né, por atividade, mas um consumo per capita, ele acaba sendo mais importante para o planejamento de uma cidade. Conforme a gente vai ver, a estação de tratamento de água, ela vai ter uma capacidade e esse volume vai ser calculado a partir de uma demanda de consumo per capita, com uma demanda industrial, vou colocar aqui um I, uma água para a própria limpeza das estações de tratamento, vou colocar aqui um C, eta, e as perdas também, as perdas lineares, vou colocar aqui um P, eu não lembro qual é a variável, as perdas lineares com a distribuição dessa rede, né? É aquele valorzinho absurdo que a gente conhece lá, entre os 30%, por volta dos 30%, né? Então, esse consumo per capita, ele pode ser calculado de algumas maneiras diferentes. No geral, o que a gente faz? O consumo per capita, ele considera tanto a água consumida quanto as perdas. Então, ele vai dar aqui o volume medido nos hidrômetros, mais as perdas dividido pela população. Mas a gente também tem um consumo, ou então isso aqui vai ser também, pode ser calculado pelo volume total distribuído, dividido pela população, né? Vai ser a mesma coisa, tá? Quando a gente desconsidera essas perdas, então, que é o que a gente geralmente usa aqui nesses cálculos, que é um consumo per capita específico, nós vamos desconsiderar essas perdas. Então, o que seria esse volume medido nos hidrômetros, que as concessionárias de abastecimento de água, né, elas conseguem ter facilmente, né, devido à cobrança que eles fazem, dividido pela população. Então, o somatório desses volumes dividido pela população, tá? Até aqui tudo ok, pessoal? Tudo ok? Beleza. Beleza. Show. E no Brasil, então, quanto que a gente considera que é esse consumo per capita? Vai variar também, conforme a região do Brasil. A gente viu até que o consumo de água doméstico, por exemplo, ele está muito relacionado a diversos fatores, inclusive fatores climáticos, né? Cara, não tô com... fatores climáticos. Então, a gente vai ver que, a depender da região do Brasil, por exemplo, a região norte e a região sul, que tem períodos de inverno, períodos de frio, podem ter consumos mais baixos do que a região nordeste, por exemplo, que é quente, certo? Aqui é uma tabelinha que vem do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, uma tabela até recente, de 2019, que mostra que, por exemplo, dentro de uma mesma macro-região, que seria o Centro-Oeste, nós temos uma variação desse consumo. Apesar de que ele está sempre por volta aqui da média do Brasil, né, que é 150, mais ou menos, litros por pessoa, né, por habitante,
a gente vê que tem uma variação. O Distrito Federal está mais perto desses 145, enquanto Goiás tem um uso que está bem mais baixo, né, do que esses 150, está aproximadamente 10% mais baixo do que a média do Brasil. E isso varia também com o tempo. A gente vê aqui que em 2017, de 2017 até 2019, alguns lugares tiveram aumentos até consideráveis no consumo, enquanto outros tiveram aproximadamente constantes e outros tiveram redução. Tá? Então, esse é um dado também que pode ser utilizado quando não se tem um estudo específico para uma cidade, por exemplo. Vamos pensar que existe uma localidade no interior de Goiás que se emancipou, virou uma cidade e agora precisa de um sistema de abastecimento que antes ela não tinha. Então, a gente pode, por exemplo, pegar aqui a média de Goiás e utilizar como um consumo per capita, né, dessa região. E esse consumo, como a gente viu anteriormente também, no restante, ele vai ter variações de acordo com alguns aspectos, tais como pressão na rede. Como eu falei, se eu aumentar a pressão na rede, a pressão que chega nos pontos de distribuição, as pessoas têm uma tendência a utilizar uma maior quantidade de água. Então, o consumo per capita vai aumentar, certo? A presença de rede de esgoto também é bem importante. Muitos estudos mostram que quando uma cidade possui uma rede de esgoto, o consumo per capita de água também vai aumentar. O preço, né, a tarifação da água vai influenciar. Se eu aumentar a tarifa, eu vou diminuir o consumo per capita, né, vai ser inversamente proporcional. Porque se está pesando no nosso bolso, né, se eu vou ter que pagar mais caro, eu vou procurar gastar menos, certo? O fato da medição, muito antigamente não se tinha uma cobrança, uma medição assim da água que era consumida, então se gastava muita água. Com o advento, então, da medição e posteriormente até em alguns edifícios que tinham uma medição coletiva, quando se passou a fazer uma medição individualizada, teve então uma diminuição nesse consumo per capita. Então, a medição desestimula o uso de água, então ela vai diminuir o consumo per capita. E um outro fator aqui que eu estou citando é a questão da natureza da cidade. Eu vou trazer então aqui o exemplo de Brasília, né, que a gente tem o plano piloto e tem as cidades satélites. As cidades satélites, pelo próprio regime da população, nós vamos ter fluxos de gente indo trabalhar em Brasília, passam de lá e voltam no final do dia. Esse movimento de ida de manhã e voltando à noite vai afetar diretamente o consumo de água dentro dessas cidades satélites, porque as pessoas não estão consumindo a água durante o dia aqui, estão consumindo só no começo do dia e no final do dia. Assim como a natureza da cidade no que concerne às atividades que são desenvolvidas. É fácil a gente perceber que um consumo de água na cidade de São Paulo, que é muito industrializada, vai ser bem distinto de uma cidade, talvez aí vão trazer de novo, no interior de Goiás, uma que acabou de se emancipar, um distritozinho de 5 mil habitantes. O consumo de água vai ser totalmente diferente. São Paulo vai ter várias indústrias, comércios, vários restaurantes, várias atividades diferentes, enquanto às vezes uma cidade dessa de 5 mil habitantes pode até não ter nem hospital. Ok? Então, a natureza da cidade também é um fator muito relevante nesse consumo per capita. E então, como a gente viu, a gente vai ter diversas características desse consumo da água. Muitos deles vão estar relacionados a vários fatores da cidade, mas
em todos esses lugares, independente, a gente vai ter variações de consumo durante o dia, durante o ano. Então, a gente pode perceber facilmente que vamos ter variações, se a gente tratar aqui, por exemplo, do uso doméstico. De manhã, a gente toma banho, escova os dentes, usa a bacia sanitária, passa o dia fora de casa, e no final do dia a gente faz tudo isso de novo, né? Então, a gente percebe que no começo e no final do dia, nós temos picos de consumos desse consumo, tá certo? E isso não acontece apenas para uso doméstico. Os outros usos, industrial, comercial e público, também vão apresentar variações. Inclusive, quando a gente discutiu um pouco sobre os shopping centers, foi discutido também isso, que a depender do horário do dia, nós vamos ter uma maior procura, né? Se nós pegarmos em plena segunda-feira, 10 horas da manhã, assim que o shopping abre, o consumo de água ele vai ser bem inferior a um consumo, por exemplo, num sábado à noite, certo? Então, essas variações são consideradas, então, a partir de alguns coeficientes de variação. Eles vão apresentar, então, as variações anuais, mensais, diárias ou instantâneas, mas, no geral, nós vamos utilizar apenas 2 coeficientes que vão considerar as situações de maior consumo. Vão ser esses coeficientes: o coeficiente de variação diária, que considera um dia de maior consumo, esse é o famoso K1, e temos também um coeficiente de variação horária, K2, que representa a hora do dia com maior consumo. Tudo tranquilo? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, gente. Não fiquem tímidos. Tranquilo, professor. Tá tranquilo. Beleza. Então, quem é que vai ser esse coeficiente de variação diária? O coeficiente de variação diária, ele vai estar associado ao dia de maior consumo em um ano. Inclusive, alguns estudos mostram até que o ideal seria não só pegar de um ano, mas ver a variação desse índice em pelo menos 2 ou 3 anos, tá certo? Mas ele representa o valor em um ano. Então, ele vai pegar aqui, ó, se nós virmos que num país como o Brasil, por exemplo, em que o nosso inverno no hemisfério sul está por volta de julho, né? Junho, julho aqui, e o verão por volta de dezembro, janeiro, a gente consegue perceber que a gente vai acabar tendo um consumo de água concentrado, mais concentrado nessas estações quentes, enquanto que nas estações frias temos um menor consumo de água. Então, matematicamente, a gente vai expressar essa variação diária em relação ao dia de maior consumo, a esse consumo máximo, em relação ao consumo médio. Tá certo? Então, isso que é o K1, o coeficiente de variação diária. O maior consumo diário no ano, dividido pelo consumo médio diário no ano. Esses valores desse coeficiente eles já são bem estudados, né? Nós vemos aqui, ó, desde a década de 60, nós já temos esses valores tabelados. Então, aqui nós temos, por exemplo, para São Paulo, capital, um coeficiente K1 na faixa de 1,5, certo? E que geralmente esse é um valor que é bem utilizado mesmo, valores entre 1,2, 1,5, às vezes até 1,7 são valores bem comuns da gente ver para esse coeficiente K1. Ok? Por sua vez, o coeficiente de variação horária, ele vai estar relacionado a essa mesma variação que a gente viu no ano, só que agora vai ser a variação desse consumo dentro de um dia. Então, não vamos confundir, né? Apesar do K1 ser coeficiente de variação diária, ele está relacionado ao dia de maior consumo, enquanto que o coeficiente de variação horária está relacionado à hora de maior consumo.
e a hora de maior consumo dentro de um dia. Porque, como a gente viu, a gente tem uma variação nesse consumo ao longo do dia. E de maneira bem semelhante, nós vamos ter que esse coeficiente K2, ele vai ser dado a partir da razão entre a vazão máxima horária do dia e a vazão média do dia, tá? Então ele é bem semelhante. Inclusive, os seus valores também são semelhantes aos valores do coeficiente de variação diária, né, o K1. Nós vemos aqui que eles estão por volta de 1,5 também, sendo 1,5 um valor até bem usual que a gente vê e utiliza aqui no Brasil no projeto de sistemas de abastecimento. E como é que a gente usa, então? A gente pega esses valores e onde é que a gente vai jogar eles? Já que eles representam uma relação entre uma vazão consumida e uma vazão máxima, é importante que a gente faça o nosso dimensionamento do sistema de abastecimento, levando em consideração essa vazão máxima no dia. Porque eu não vou querer que em algumas épocas do ano eu não consiga atender a população, certo? Isso, inclusive, está relacionado às políticas lá de recursos hídricos, né, de atendimento 100% à população, né, sempre buscando atender da melhor maneira possível, então a gente não vai querer que falte água em momento nenhum. Para isso, nós vamos evidenciar aqui, dimensionar as vazões para cada um desses trechos de captação, até a estação de tratamento de água, né, até a ITA. Essa adução também aqui da estação de tratamento até um reservatório e do reservatório até a rede de abastecimento, tá? Aí na rede de abastecimento que a gente veria aqui seria o consumo linear aqui por trecho, é ele que vai ser utilizado. Então, esses coeficientes K1 e K2, eles vão entrar em cada uma dessas etapas aqui, em cada um desses trechos. No trecho de adução aqui da água bruta até a estação elevatória, nós vamos ter que o Q1, que é essa vazão de dimensionamento, ela vai estar relacionada aqui ao K1, que é a variação. Vocês lembram quem é o K1, né? K1 é o coeficiente de variação diária, que quer dizer o dia de maior consumo, tá? Então é o K1 que multiplica a população, e essa população aqui é o que a gente vai estudar nas próximas aulas, que a gente vai ver os métodos de extrapolação dessa população, porque como um sistema de abastecimento de água, ele é feito para atender não só hoje, mas com um horizonte de projeto de 20, 30 anos, por exemplo, a gente precisa estimar a população daqui a aqueles 20, 30 anos. Então, essa população no futuro que a gente utiliza, certo? O consumo per capita, dividido aqui por 86.400, que seria os 86.400 segundos num dia, né? Somado de uma vazão aqui específica, que pode variar em termos de variação, por exemplo, um consumo industrial, ou alguns consumos específicos que não estão relacionados diretamente à população, certo? E nesse trecho Q1 da água bruta até a estação de tratamento, nós vamos considerar aqui um coeficiente para a ITA, porque a ITA, a estação de tratamento, vai necessitar de água também para o seu funcionamento, desde a água dos banheiros para os funcionários, como água para a limpeza dos filtros, água para manutenção de equipamentos e por aí vai, tá? Então, isso é considerado, esse consumo da própria ITA é considerado por um coeficiente, que ele geralmente é um coeficiente até baixo. No caso aqui eu não coloquei, mas ele está na ordem de, às vezes, 1,03, né, considerando que 3% dessa água vai ser consumida pela própria estação de tratamento. Depois da estação de tratamento, então,
o volume que nós vamos, a vazão que nós vamos considerar é basicamente a mesma, o mesmo K1, considerando a variação do dia de maior consumo, população, vazão específica e vazão aqui de consumos específicos, né, tais como industriais, e como a gente já passou da ETA, a gente vai desconsiderar essa parcela. Então, esse seria o Q2. Q2 se diferencia do Q1 apenas por essa água consumida na ETA, que faz sentido, né? Já que eu já consumi essa água, daqui para frente eu não preciso considerar ela. Daí, a gente abasteceu esse nosso reservatório. Já que o reservatório ele vai estar funcionando e colocando essa água aqui, ele vai estar mais sujeito também à variação da água durante o dia, então aqui a gente já vai usar também, além do dia de maior consumo, do coeficiente diário, nós vamos ter o coeficiente horário, o K2. Esse K2, então, ele vai entrar multiplicando essa parcela do consumo per capita, tá? E vai ser a única diferença aqui em relação ao Q2. Então, esse seria o nosso Q3, a vazão que vai do reservatório até a rede, tá? Tudo ok aqui? Sim, professor. Beleza. Então, vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje? Basicamente isso. Na próxima aula a gente vai entrar nesse estudo da população e eu creio que eu já planejei para a gente ver algum dimensionamentozinho de cada uma dessas vazões aqui, tá? Dúvidas? Tá tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza, então. Esse assunto está lá no livro que a gente está usando para o curso, Abastecimento de Água. Ele está aqui nesse capítulo 3, Consumo de Água. A gente viu daqui os tópicos 3.1, 3.2, 3.3 até o 3.5, tá? A partir do 3.6 a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Deixa eu parar aqui a gravação e eu vou fazer a chamada.